Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Pódio 63. Hoje, o nosso episódio de número 10. Estamos completando 10 programas aqui junto com vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E hoje a gente vai trazer uma entrevista muito especial que o Wesley vai falar mais para vocês na sequência. Olá, amigo, olá, amiga. Pod de número 10. E olha só, o nosso convidado não mora em Novo Progresso, embora as ações dele em Novo Progresso são constantes. Eu estou falando do vereador de Itaituba, Wesley Tomás, que vai estar falando conosco. E nós vamos abordar temas importantes, garimpo e muito mais. Wesley, muito obrigado por estar aqui no Pódio 63. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui participando desse programa. E é uma alegria muito grande sempre estar em Novo Progresso. Não sou morador de Novo Progresso por enquanto, tá? Mas o carinho que o povo de Novo Progresso sempre demonstra pela minha família, né? Meu pai sempre está aqui por mim também. Daqui uns dias é questão de tempo para a gente também ter uma residência aqui. O pessoal daqui gosta muito da gente, acredita no nosso trabalho. Eu sempre me sinto em casa, tá? Quando venho Novo Progresso. Wesley, para a gente dar início, é o teu terceiro mandato consecutivo como vereador em Itaituba. Então, conta para nós aqui, para que os nossos amigos internautas que ainda não conhecem a história do Wesley Tomás possam entender o que te motivou a adentrar na política. Olha, então, a nossa história, ela... Eu vou contar na minha pessoa, mas ela não é muito diferente da de muitos progressenses, aliás, de Cachoeira da Serra. Durante toda a 163 aqui, a história que eu vou contar, a minha história de vida, ela deve se assemelhar em vários pontos com a de qualquer um, de quem mora nessa região. Nós chegamos na década de 90, no garimpo do Cripurizinho, e aquela velha história, oportunidade. Meus pais são cearenses, e na época a situação não era das melhores, e viemos para cá na década de 90 para buscar oportunidade de vida. Eu tenho certeza que muitos nessa região vieram para cá há muito tempo e vêm até hoje em busca de oportunidade. Cresci na região transgarimpeira, conheço como poucos a realidade aqui dessa região. E quando chegou em 2012, formamos um grupo, fui convidado pelo grupo do Cripurizão, grandes amigos lá, grandes lideranças. Como eu tinha um conhecimento em Itaituba e juntava a região ali da região transgarimpeira com a região de Itaituba, a gente conseguiria avançar no projeto e a gente tem que participar. Na época eu estava na iniciativa privada, no ramo de peça para moto, recebi o convite para entrar na política. Aceitei porque nessa vida todo mundo tem uma função, né? Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma vocação. Ainda não me considero 100% político porque eu costumo fazer uma política diferente dessa clichê que a gente está acostumado, né? Sou um cara que gosta de produzir, me preocupo muito pouco com o negócio do tapinha nas costas, de tomar um cafezinho e de não sei o que. Eu sou muito cobrado em relação a isso, mas a gente foi criado numa região garimpeira. Meu pai sempre cobrou muito da gente para que a gente produzisse desde criança. Para quem é filho de comerciante, você tem que produzir. E o nosso mandato de vereador dá certo, porque era uma candidatura improvável. Minha comunidade tinha 200 e poucos eleitores na época, 2012. Ganhamos a primeira eleição, nossa, que legal. Fomos presidente da Câmara, em seguida quase 10 mil votos para deputado, 2014. Ficamos primeiro suplente também. 2016 reeleito novamente. 2018 bateu na trave, 130 votos para deputado, perdemos a eleição. E 2020 consolidando, né, o nosso trabalho de vereador, segundo mais votado, reeleito pela terceira vez seguida em Itaituba. Trabalho a gente tem em todos os segmentos. É natural que com uma dedicação maior para essa questão do garimpo, que é mais do que a minha obrigação por conhecer a realidade, conhecer a importância. E eu acredito que ao longo desses anos a gente tem aproximado
bem mais o garimpeiro da legalidade. Quando eu assisto domingo agora o Fantástico e vê tudo aquilo, a gente fica preocupado, sim, né? Quem não fica? Nossa região ainda depende disso, mas ao mesmo tempo dá até uma certa revolta, porque todos os governadores que já passaram pelo comando do estado do Pará governam de costa para cá. A nossa região, ela não é respeitada pelos nossos governantes. Poucos políticos têm coragem de vir aqui dar as mãos a essa bandeira. O garimpeiro está do jeito que está por culpa do governo. Governo do estado e governo federal. Segundo o presidente da Câmara de Novo Progresso, Chico Souza, ele afirma que a principal renda do município de Novo Progresso ainda é o garimpo. E como solucionar isso quando há a omissão das autoridades? Quero cumprimentar aqui o vereador Chico Souza, mandar um abraço para o nosso presidente, tá? Aqui somos do mesmo partido, do PSC. Eu saí do MDB, voltei para o PSC. E o Chico fala a verdade. Porque o garimpo, ele tem a maior cadeia produtiva de qualquer comércio. O garimpeiro tira o ouro, mas através disso beneficia a cozinheira, o mototaxista, o avião, quem vende combustível, o supermercado, o cara que vende a roupa. A influência do ouro na nossa região ela é muito forte. E é incrível, porque a gente tem registro de que já existe garimpo na nossa região há mais de 70 anos. E é incrível que ninguém tem coragem de defender essa bandeira. Para resolver o problema, nós já identificamos os problemas. E eu falo aqui que o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, alguns figurões desse setor, no mínimo era para estar preso. Vitor Bica, que era o diretor do Departamento Nacional, Ricardo Paraíba, essa galera tinha que estar no mínimo presa por omissão e por todo o impacto ambiental causado pelo garimpo irregular na nossa região. Por que eu afirmo isso? O garimpeiro está irregular por culpa do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral. Ponto. O irregular. Existe uma diferença do ilegal para o irregular. Estou falando aqui do irregular, já eu chego no ilegal. O que está irregular é por falta de regularização. Na década 89 foi criada a permissão de lavra garimpeira, 89 e 90. Quando esse regime de permissão foi criado, porque antes disso, Wesley, para vender o ouro só precisava do CPF. E o governo criou esse regramento em 89 e 90, que era a permissão de lavra, que já precisava de uma licença ambiental, etc, etc. O que aconteceu? A região do Tapajós, ela se posicionou. Mais de 50 mil processos foram protocolados só na década de 90, afirmando ou demonstrando a vontade de se legalizar. Passamos mais de 30 anos, o resultado disso que o subsolo do Tapajós está todo onerado, todo requerido, né? E boa parte desses processos, a ineficiência do Departamento Nacional de Produção Mineral foi tão grande que passou-se 30 anos e o governo nunca disse que podia e não podia. O Departamento Nacional de Produção Mineral colocou o garimpeiro à margem da lei. Aí, para não bastar o que já era ruim, veio o tio Lula, não é? Vendeu essa parte do Pará, da Amazônia, sabe Deus para quem, e criou de forma estratégica várias reservas, Flonas, Parque Nacional, APA, dentro de áreas que são historicamente exploradas pelo garimpo. Acabou com o Novo Progresso, a Flona Jamanchim acabou com essa região aqui da 163, né? A APA Tapajós, ela sobrepôs quase 80% da reserva garimpeira. E infelizmente hoje nós temos bastante atividades ilegais por um governo
irresponsável que não quer conhecer o Brasil. Essa turma de Brasília muito ajuda quando não atrapalha. E os caras ficam lá, não conhecem a nossa realidade, criam leis, várias situações, achando que quem está aqui vai cumprir. Então, força o trabalhador garimpeiro a desacreditar nessas instituições, que é muito ruim. Daí, 2012, nosso mandato nasceu e a gente vem fazendo esse combate, mesmo sendo só vereador, a gente vem aproximando o único órgão que pode nos ajudar, que é a Agência Nacional de Mineração. Esteve aqui em Novo Progresso, isso nunca tinha acontecido, a agência já esteve aqui por 2 vezes. A disponibilidade é para sair, já era para ter saído, não saiu ainda, porque está a Polícia Federal, Ministério da Justiça e mais outros órgãos encrencando com a agência para que a agência não coloque mais de 3.000 áreas em disponibilidade, que possibilitará o garimpeiro a ficar regularizado. O crime ambiental só existe quando não há regularização. Porque quando você tem uma área documentada no nome de alguém, você sabe a quem punir, você sabe a quem cobrar. Agora, essa mídia toda que se faz contra o garimpeiro, eu não sei a quem interessa. Com certeza ao povo da Amazônia não deve ser. Realmente a gente viu esse fim de semana, né, Wesley? Parece que o garimpeiro era bandido, né? São apenas trabalhadores, né, buscando sustento para a família. E no jornal aparece como se o cara fosse um bandido, um criminoso da pior espécie. Olha, eu tô aqui com uma pergunta da Cláudia Kummer, que é dentro disso que você está dizendo. Ela fala assim: pergunte para o Wesley, até quando o garimpeiro vai ser tratado como bandido em Novo Progresso e região? Cumprimentar a Cláudia. Wesley, primeira coisa, a classe garimpeira é muito desunida e desorganizada. Esse é um ponto. Se a classe garimpeira não acordar para os interesses políticos da região, eu não dou mais 2 anos para que essa turma ambientalista de fora que desconhece a Amazônia acabar com a nossa região. Eu vou te dar uma informação aqui. O garimpo do Tapajós, quando eu falo Tapajós, eu estou falando Jacaré, Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis, tudo, Trairão, não representa 0,26, representa 0,26 de área do Tapajós. O garimpo não degrada 1% de todo o território do Tapajós. Respondendo à pergunta da Cláudia, a classe tem que se organizar. Quando você for escolher um representante, você tem que saber o que ele pensa sobre o garimpo. Porque tem muito deputado modinha aí, que quando vem na região, o garimpeiro não é bandido, mas não move uma palha lá fora, tem medo de falar de nome de garimpo. Governador da mesma forma. Nosso governador do estado, quando veio aqui em Novo Progresso, nunca citou o nome da figura do garimpeiro. O IBAMA e o ICMBio tá tocando fogo em equipamento aqui, ele vem distribuir cesta básica na região, como se o povo daqui quisesse esmola. A nossa região não precisa disso. Nós temos uma região rica. E essa galera precisa de oportunidade para produzir, para trabalhar. De esmola a nossa região nunca precisou. A gente tem uma frente que já atua há 4 anos de forma insistente em Brasília para conseguirmos avançarmos num processo de regularização. O trabalho político, ele vai ajudar. Porém, a gente precisa que o garimpeiro queira se legalizar. Porque se o garimpeiro não acreditar ou não entender que ele precisa buscar trabalhar dentro dos parâmetros legais, infelizmente, nós vamos ter muito problema para manter essa atividade rodando. E acredito que em parceria com cooperativas, que é a bola da vez no momento, é trabalhar com cooperativismo, a gente vai conseguir regularizar essa atividade. Estivemos mais longe. Hoje a Agência Nacional de Mineração ela é mais participativa, ela é mais democrática. Nós ajudamos, junto com a agência, a construir um processo de disponibilidade, de oferta pública, para que o leilão não dê
oportunidade de pessoas do Brasil inteiro disputar. Essa oferta pública ela beneficia diretamente os garimpeiros nativos da região. Isso é inédito. Uma das disponibilidades diárias é exclusiva, um plano piloto para o Tapajós, que é onde tem o maior problema de garimpo irregular do Brasil. Para finalizar, essa informação, que é importante aqui, com todos os problemas que a nossa região passa, nós ainda temos 50% dos garimpos legais do Brasil. Representamos 17% da produção de ouro do Brasil, o Tapajós. Esse número pode melhorar, esse número pode avançar, mas a gente precisa que o braço da regularização chegue até os garimpeiros, porque do contrário vai ficar esse enxuga-gelo danado, não resolve o problema, o município perde, o Estado perde, a União perde, porque deixa de arrecadar, deixa de documentar essa atividade que é milenar e ela vai acontecer, governo queira ou não. Eu espero ter respondido a pergunta da Cláudia. Com certeza respondeu, conseguimos compreender. O Pablo e eu entrevistamos, onde o senhor está sentado, o vereador Matheus Monteiro. E eu perguntei a ele na ocasião a questão seguinte: dá uma impressão, e na verdade é quase uma afirmação, que existe pessoas dentro dos órgãos que trabalham para regularizar, que estão lá para impedir que a regularização aconteça. Aí, diante disso, o garimpeiro ele entra com o pedido, ele apresenta toda a documentação, mas em alguns casos aparentemente não anda. Como resolver isso? Você sai do Pará, se você falar que é garimpeiro, você apanha. O Brasil é ambientalista. O estado do Pará é ambientalista. Se você chegar aqui em Belém, aqui na capital, aqui em Santarém, a turma já vê o garimpo com os maus olhos. Graças à nossa Globo Lixo, que conseguiu incentivar a população brasileira contra essa atividade por desconhecimento, porque, por exemplo, essa informação que menos de 1% de todo o território do Tapajós é o que o garimpo atinge, isso ninguém vai falar. Outra coisa que ninguém vai falar: nós somos 86%, nós temos 86% de floresta nativa preservada. Amazônia. Somos 23 milhões de habitantes. Menos de 3% da nossa galera tem água encanada, tem água tratada, tem esgoto, tem nada. O que se tornou a Amazônia? Costumo dizer, a Amazônia se tornou um grande quintal do Brasil, mas é aquele quintal que o dono não cuida. O povo, esses 23 milhões de habitantes para cá, a gente não participa do desenvolvimento do país. A gente vai a reboque aqui, sobrevivendo de esmola do que chega. É responsabilidade de todos os governadores do estado a ter esse compromisso com o desenvolvimento da nossa região. O futuro do país está na Amazônia. O Brasil não vai se tornar um dos maiores produtores de grão, um dos maiores mineradores, um dos maiores o que você quiser, por causa dessa mentalidade de que a Amazônia tem que estar intacta para atender os interesses da Europa, sabe Deus de quem. Enquanto eles já desmataram tudo, produzem, aqui ninguém pode fazer a mesma coisa. Então, nós temos bastante potencial para crescer. Infelizmente, todas essas reservas ambientais que foram criadas na Amazônia, coincidentemente, foram criadas em áreas estratégicas com grandes riquezas minerais. E o ouro não é igual à soja. A soja eu posso preparar qualquer terreno e plantar soja, vai dar soja. O ouro não. Ou tem ou não tem, né? Então, em vários outros lugares que não tem capacidade mineral e outro tipo de coisa, não tem reserva. Só tem reserva onde tem produção mineral. Eu acredito que é um desserviço para o desenvolvimento do nosso país. A Amazônia está sendo preservada com essa história medíocre de que é o pulmão do mundo, que isso não existe. O pulmão do mundo é os oceanos, etc. Não tem nada a ver, né? Nada a ver, isso é mito. Mas uma hora nós vamos descobrir para quem está servindo
toda essa fala de que a Amazônia está sendo destruída, mentira. Ninguém cuida melhor da Amazônia do que quem mora aqui na Amazônia, tá? E uma hora vai aparecer um governo, ou o Norte vai acordar para participar desse desenvolvimento e chamar os caras para dizer, opa, peraí, o Brasil está desenvolvendo, mas os piores índices de educação, de saúde, desenvolvimento, tá aqui no Norte. Vocês querem cuidar aqui da Amazônia? Maravilha, mas e o povo que está aqui faz o quê? Então, essa turma aqui, nós 23 milhões de habitantes aqui, estamos se lixando para essa discussão. Enquanto isso, a gente vai continuar sendo a região que menos desenvolve do Brasil. Olha, Pablo, se era isso que você queria, parabéns. O 10º episódio, ele está de uma forma única. Já vamos aproveitar antes da sequência e pedir pro pessoal, o conteúdo tá bacana, é sobre o garimpo, é sobre a nossa região, então já deixa o like, encaminha o link do vídeo para um amigo que você conhece, que goste do tema garimpo, e curte também a nossa página lá no Instagram. Olha, se você dá um like, se inscrever agora, eu vou perguntar para o Wesley e ele vai responder imediatamente. Primeiro faça isso. Nós estamos vivendo o pré-período eleitoral. E o Brasil ele está dividido. Polarizou Bolsonaro e Lula. E aí, o que fazer? Em quem votar? E o Wesley está de que lado? Eu estou do lado do bem. A turma de lá passou 16 anos no poder. 16 anos no poder. Roubaram demais. Quando sofremos a pandemia, essa turma de lá tentou quebrar o Brasil. Quebrar o Brasil. Deus me livre. Procure. Bote no Google. Os maiores estados com esquema de corrupção, com dinheiro do Covid, são governados por partido de esquerda. A esquerda gosta de roubar. Se você acha que é legal isso, beleza, vota lá no partido da esquerda. Nós não tivemos um governo agora, nesses 4 anos, 19 a 22, Bolsonaro, com um crescimento maior, porque nós fomos afetados por 2 anos e meio de pandemia, que lamentavelmente levou muitas vidas. E eu não vi ninguém culpar, atacar a China, que criou a merda desse vírus. Mas atribui a culpa ao presidente, o negacionismo negativo. Isso não existe. Eu acho que tentaram criar uma ditadura normal para a esquerda, obrigando as pessoas a fazer isso, fazer aquilo, etc. Minha mãe faleceu ano passado de outro problema, mas ela não vacinou e não pegou Covid. Tiraram esse direito, né? E todos nós fomos vacinados. Eu tive que ser vacinado, senão não entrava em vários lugares. Tomei 2 vacinas de Covid por algo que cientificamente, sei lá, ninguém nem sabe o que a gente tomou. Mas eu voto no Bolsonaro, não concordo com algumas atitudes, de algumas falas, algumas coisas, mas ainda assim ele é indo e voltando melhor do que o ex-presidiário. Indo e voltando. Se eu tivesse indo e voltando é melhor. É um tema complicado, porque o antigo governo criou um assistencialismo muito forte, muito pesado no Brasil. E a turma, isso não vai resolver o problema. Porque você pode pegar os maiores empresários aqui de Novo Progresso, se eles vender tudo que tem e dar para as pessoas que não têm condições, quando for com 6 meses, eles vão estar na mesma situação. O povo brasileiro precisa aprender, precisa entender o que é produzir, para a pessoa ter independência. Não adianta dar o peixe. Ensina a pescar, que aquela família nunca mais passa fome. Eu acho que é esse lado que a gente precisa desenvolver para o povo brasileiro. A nossa região está sofrendo. Tem governo aqui que quer vir dar esmola para o nosso povo. Nosso povo não quer. Nosso povo quer trabalhar, quer regularizar os garimpos. Voto Bolsonaro.
É ruim essa polarização da forma que se tornou. Não sou um cara de extremo, né? Eu sou um cara centralizado, tal. Tem certas coisas que não concordo com o governo do presidente, com a postura dele, mas não tem como votar no Lula. Um exemplo rápido. Transgarimpeira. Em 2009, era para ter sido contemplado com o programa Luz para Todos. 2009. Conseguimos contemplar um projeto para atender a Transgarimpeira agora, governo Bolsonaro. Ano passado teve o leilão, né? E 2 termoelétricas já estão sendo construídas, Quiripurizão e Água Branca. Vai levar energia para mais de 20 mil famílias que moram ali na região. E essa questão da Agência Nacional de Mineração tem avançado com o Tapajós, porque o presidente, e esse é o problema, porque tudo que o presidente toca, a esquerda critica. O presidente baixou aí uma lei para os estados reduzirem o ICMS do combustível. Os partidos de esquerda entraram contra essa medida do presidente. Então, a gente tem uma turma aí do outro lado, ainda tem gente que vota e defende. Eu não vou discutir nesse mérito, porque é complicado, mas não dá para votar. A turma da esquerda não valoriza nenhum princípio básico de família. Acha que é um conceito família, é um conceito ultrapassado. Ultrapassado para eles lá. Para mim, não. Então, eu não consigo, eu tenho dificuldade, nunca votei na esquerda e espero não ter esse desprazer de votar em partido de esquerda para a presidência. A nossa região, e isso é fato, né? Pablo, estamos aqui, o Wesley, que realmente há alguns anos ela vem sofrendo com essas medidas. E o ser humano ficou aqui em segundo plano, como se nós fôssemos uma erva daninha da região. E diante disso, quando a gente fala assim do pequeno garimpeiro, eu não estou aqui mencionando grandes mineradores, um pequeno garimpeiro, aquele que um dia veio para BR-163 ou para Transamazônica, falou, vamos tentar a vida, chegou aqui, comprou uma casinha, tem um filho, uma filha, coloca numa escola pública e fala, ó, cuida aí, mulher das crianças, que eu vou tentar a sorte agora no garimpo. Chega lá, pega malária, passa todas as dificuldades, corre risco de vida, está trabalhando. De repente, vem uma operação, entra lá o IBAMA, ICMBio e outros órgãos, trata a pessoa como se fosse um bandido, queima tudo que ele construiu numa vida inteira. Há aí algumas denúncias, eu não vou nem afirmar e também não vou voltar atrás aqui, mas vou mencionar, que até tortura psicológica é feita com essas pessoas. E como que eu quero que essa família seja estruturada, Wesley? Eu particularmente não entendo o que fazer nesses casos. A gente acompanha essa realidade do garimpo há muito tempo. Eu sou um produto do meio. Minha formação familiar e nós saímos do Ceará, do Nordeste, há 33 anos atrás em busca de oportunidade. Essa região nos deu essa oportunidade. Ainda sou jovem e acredito que estou fazendo a minha parte em devolver para essa região o que ela nos deu, que foi uma vida mais digna, né? E é uma pena esse pensamento do governo, porque nós somos independentes, nossa região é independente, a gente recebe muito pouco a gente recebe do governo, tá? Muito pouco mesmo. Em ano de eleição que a gente recebe um pouquinho mais, mas normalmente a gente recebe muito pouco. A gente sobrevive, sempre sobreviveu sem essas ajudas de governo. E quando o governo faz de forma mais contundente, não é para nós, é para contemplar alguma outra atividade grande que vai passar por aqui, infelizmente. E o mínimo que a gente buscou no passado foi a regularização. Tem como provar que o garimpeiro sempre buscou se regularizar, e tem como provar que o governo federal, por frouxura dos nossos governadores, transformaram o Tapajós numa região rica, mas numa região clandestina, porque a riqueza tem, você não consegue explorar de forma legal e explora de forma ilegal. Porque o pai de família, o trabalhador, ele não vai deixar de trabalhar
numa área que tem riqueza. E essa turma chegou aqui antes dessas legislações que proibiram, porque um cara que não conhece, por pessoas que não conhecem a nossa realidade, a turma que está em Brasília, ficam ditando regras, normas, como se o povo daqui fosse dizer amém. Vamos parar o garimpo? 6 meses. Não, que 6. Vamos parar o garimpo 1 mês. Parou o garimpo geral por 1 mês, 1 semana. O que vai acontecer com essa região? Você imagina a criminalidade, o tanto que vai aumentar nos municípios? A fome, etc. A ONG, esses zongueiros aí, oh meu Deus do céu, se preocupam tanto, sabe? Se preocupam tanto que no Nordeste tem tanta gente passando fome, mas eu nunca vi uma ONG indo para o Nordeste cuidar daquelas famílias lá que estão passando por necessidade. Então, as ONGs estão aqui recebendo muito dinheiro para cuidar de um patrimônio. E se a gente não tiver um presidente com coragem, que tenha pulso, que seja macho, olhe, se não terminarem de alugar, porque a Amazônia está alugada. Vamos terminar de vender esse trem aqui, e aí eu quero saber o que vai acontecer com a gente. Porque, Wesley, eu espero que nós ainda estejamos aqui nesse plano para ver o que vai acontecer com isso daqui a 50 anos. O povo precisa de comida. O Brasil não é o maior exportador de grão do mundo, porque ninguém pode desmatar mais nada. Você entendeu? Então, estão travando o avanço econômico, o desenvolvimento da nossa região por excesso de preciosismo. No mundo inteiro não se tem 86% de floresta nativa preservada. Não existe isso. É só nós que temos aqui. E aí a gente fica passando fome com tanta área para poder trabalhar. Não estou incentivando o crime ambiental. Muito pelo contrário, eu estou dizendo que a culpa do governo federal, na época do tio Lula e tio Dilma, foram irresponsáveis e são responsáveis por todo o crime ambiental que ocorre na nossa região. A falta de legalidade traz o crime ambiental. Eu acho que sobre o garimpo já estamos satisfeitos, Wesley. Vamos entrar numa outra... Vamos aí, Pablo. Então, sabemos que estamos no ano político. Sabemos também que você vai ser pré-candidato, né, a deputado estadual, correto? Correto. Então, sabemos também que na eleição passada você foi o mais votado aqui na região aqui de Novo Progresso. A gente gostaria, com certeza muita gente de casa gostaria de saber o que o Wesley Thomas, como deputado estadual, vai fazer por Novo Progresso. Olha, Pablo e Wesley, tenho 10 anos de mandato de vereador. E o vereador é o quê? Fazer requerimento, projeto de lei. É o básico. Sim. Mas eu nunca fui de estar aqui em linha reta. A gente sempre foi de fazer a curva. Eu posso dizer que fui um dos vereadores em Itaituba que mais se destacou em trazer recursos. Nós trouxemos mais de 3 milhões de reais de emenda nos últimos anos para a nossa região. Essa defesa do garimpeiro que a gente faz, teoricamente, não deveria um vereador fazer. Hoje nós ganhamos um apelido lá em Brasília de vereador federal. Hoje eu não preciso do passarinho para andar ministério, etc, etc. Sempre faço questão de levá-lo por respeito, porque a porta que ele me abriu em Brasília, de conhecimento, etc, nos ajudou muito para essa defesa do garimpo. Nosso mandato, nós já conquistamos muita coisa para a nossa região, com um grande diferencial, que esse negócio de não estar prometendo. O povo não gosta de político. O povo não gosta da política, é um grande erro, mas a culpa também é do político. Por promessas, é mentira, não sei o que, faz com que o povo desgaste. Eu me preocupo com o resultado. Eu gosto de produzir. E o nosso mandato, a gente dificilmente fica prometendo coisa, mas a gente trabalha e tenta fazer. Eu convenci um prefeito em 2016 a levar 1 quilômetro de asfalto para o Cripurizão. Só para você ter uma ideia de como a gente é chato. E a gente não promete. A gente faz o nosso trabalho. A nossa região, te respondendo, eu sou pré-candidato.
As 2 vezes que eu vim para deputado, a gente bateu na trave. A votação de Novo Progresso me diz diretamente que o povo está acordando, que é um candidato mais de perto. Eu não sou de Novo Progresso, mas eu já fui campeão aqui no Parque das Araras em 2010, jogando aqui pelo Grêmio na época. Então eu cresci aqui. Eu frequento o Novo Progresso desde quando eu tinha 14 anos. A esposa do meu pai é daqui, a família dela é daqui. Então nós temos vários amigos aqui no Novo Progresso, né? E com a votação que eu tive em 2018, eu disse pro meu pai que quando eu ganhar a eleição para deputado eu vou grilar um dos terrenos dele para me ter minha residência aqui. Porque eu não esperava aquela votação. Não, o investimento, eu sou aquela campanha do Tostão contra o Milhão. Eu não sou um candidato rico. Nunca fui. Minha campanha, a gente não gastou 10 mil reais aqui. O povo nos abraçou. E é uma responsabilidade muito grande quando você tem a confiança da população que te acredita em você como representante. Vamos vir novamente disputar essa eleição e eu acredito que essa região, que o povo progressense, o povo de toda essa região precisa de um candidato que conheça a realidade, que tenha disposição de defender os interesses da região, não só do garimpo, mas que tenha coragem de se expor, de defender o que essa região precisa. Não é fácil, infelizmente, parte da nossa sociedade sempre visa alguns compromissos e no final, aí a gente passa 4 anos reclamando e quando chega na eleição a história é a mesma. Parece um monte de candidato de fora, etc. Eu tenho vários defeitos, viu, Wesley e Pablo? Eu sou um ser humano, não é porque eu sou candidato que eu sou perfeito, não. Eu tenho vários defeitos. Mas você não precisa gostar do Wesley. Você precisa acompanhar o que o nosso mandato de vereador em Itaituba tem feito pela nossa região e querer um representante que tenha coragem de se posicionar, de brigar pelo crescimento da nossa região. A gente tem interesse na região porque nós somos daqui, o que a nossa família tem está aqui, está na região. Esse é o ponto principal. Ah, mas você vai fazer o que quando for deputado? Lutar pelo desenvolvimento da minha região. Eu prometo trabalhar muito, porque problema na nossa região é o que não falta. E todos já sabemos, né? Problema aqui na região é o que não falta. Agora, coragem. 2 pré-candidatos que vêm aqui para levar essas confusões para lá, é bem pouquinho os que têm coragem. Eu acho que se você quer dar um voto e você não acredita num pré-candidato Wesley, em quem você vai votar, pergunta o que ele pensa da região. Se ele vai vir aqui, se ele tem coragem de defender essa turma que está dentro da Fulana Jamanchim, dezenas de pecuaristas que tem gado aqui para vender e não consegue vender porque está dentro de uma Fulana e não consegue a GTA. Assim, economicamente, né, nós temos vários problemas e esses problemas de economia você tem que ter gente que tem coragem de bater de frente para resolver. Eu, em 2018, tive aqui, pedi voto pro atual governador. Não tenho vergonha de falar não. Pedi voto, acreditava nele, um cara novo e tal. Pensei, não, esse cara vai fazer a diferença. Mas não, infelizmente foi uma aposta errada, só que eu tenho coragem de dizer, não acompanho mais esse cara. A política te dá essa oportunidade, você vota no representante. Se em 4 anos você acha que não foi legal, você vai procurar outro. Eu não vou mais votar no atual governador, porque para nossa região foi uma decepção. O Gelson, que me desculpe, ele pode vir aqui falar o que ele quiser. Deu máquina, deu isso. Paralelo a isso, nós temos uma região que tem condições de economicamente se manter. Os produtores rurais, agricultores, pecuaristas, o agro, o garimpo, não teve apoio nenhum do governo atual. E a gente espera a nossa pré-candidatura evoluindo, dando certo, a gente espera ser uma voz lá para aproximar o governo daqui e dizer, opa, peraí, o trem aqui é bom, bora fazer isso. Os outros candidatos, não tem nada contra. Quais são os interesses deles de desenvolvimento para a nossa região? Eu sou daqui, venho com essa proposta. Em 2018 o povo progressense já mostrou que já amadureceu politicamente. É uma eleição que a gente vai vir muito forte.
Mudei do partido, saí do MDB. Primeiro que o MDB não apoia o presidente Bolsonaro. Não tinha como ficar. Aí, desculpa, você ser MDB, tá pedindo voto pro MDB, é um partido comunista, aí vai estar pedindo voto pro Bolsonaro. Então, por questão de coerência, saí do MDB, voltei para casa, voltei pro PSC, que é o único partido aqui no Pará ligado ao PL, que é o partido do presidente. E, paralelo a isso, a gente acredita que é possível. O PSC, na última eleição, elegeu um deputado com 14.500 votos. 2022 não vai ser diferente, é pouco voto. Os votos aqui de Novo Progresso são muito importantes. Novo Progresso pode-se dizer que pode ter um candidato aqui. Eu me considero daqui da região, estou a 200 km daqui, sou do quintal de Novo Progresso, praticamente, aquele purizinho. Eu acredito que tem tudo para dar certo. Nosso nome vem pela terceira vez, estamos pré-candidato, e eu acredito que a gente pode fazer a diferença, a gente pode fazer mais. E uma oportunidade, todo mundo merece na vida, né? Tá na hora, né, Wesley? Que eu já peguei 2 tacas para deputado já, tá na hora de a gente poder ter a nossa chance aí para ver se foi uma boa aposta para a região ou se eu vou ser mais um dessas figurinhas repetidas que só aparece aqui em época de eleição trazendo trator, trazendo isso, e tem muita gente que acaba sendo levada por isso. Wesley, nós estamos já chegando àquela parte, assim, a eleição vai começar. Aí vem aquela pergunta: para quem foi o campeão de votos na eleição passada, esse exército que lhe apoiou, ele está apto a encarar mais essa batalha com você? Você vai ter esse exército trabalhando aqui no Novo Progresso? Wesley e Pablo, eu espero que sim. Esses 4 anos aí que passaram, eu tentei não fazer raiva para essa turma. Esses 4 anos que passaram, eu tentei não fazer raiva para essa turma, sempre tive presente. Uma das minhas maiores conquistas nos últimos 4 anos não foi equipamento, não foi. A maior conquista nos últimos 4 anos foi convencer um deputado federal que não tem nada a ver com garimpo, que é o Joaquim Passarinho, a vir para a briga. Eu convenci um cara da capital que o garimpo é legal, que era uma boa briga. Ele se tornou referência desse tema, é o único deputado federal que apoia a mineração, o garimpeiro, e tem nos ajudado muito. Ponto. Através dele, ele tirou 300 votos aqui de amigos nossos, que a gente pediu e votou. Através dele, dezembro agora, janeiro desse ano, eu entreguei aqui uma pá carregadeira, que o Matheus teve comigo, junto com o prefeito Gelson lá em Belém, pedindo para ele. Caiu R$200 mil de emenda agora, 15 dias atrás. E através do Passarinho a gente trouxe para Novo Progresso quase R$1 milhão. Mesmo eu sem ser deputado estadual, através do deputado Passarinho a gente sempre traz. Não tem nenhuma agenda do governo federal que venha para a nossa região que eu não lembre de Novo Progresso. Porque eu me sinto na obrigação de representar as quase 3 mil pessoas que acreditaram em mim, me dando margem para acreditar que essa turma tem motivos para continuar acreditando no nosso projeto. 2018 eu não tive apoio do prefeito local, provavelmente em 2020 eu não vou ter, justamente por questões óbvias, questão partidária, etc. Mas eu posso não ter o apoio da prefeitura, mas eu quero ter o apoio do povo, porque o povo tem e sabe escolher o que é certo para a nossa região. Como eu volto a dizer, eu tenho meus defeitos, tenho os meus problemas sim, igual todo mundo tem, mas a gente espera que o povo pesquise sobre a nossa atuação, sobre o que a gente tem defendido nos últimos anos e consiga perceber que a melhor opção para a nossa região é quem é de fato da região. Irá aparecer todo tipo de candidato daqui para frente. Mas nós temos condições de vencer. Na última já bateu na trave e se Deus quiser, essa nossa 2022 tem tudo para ser um ano diferente. E eu acredito, Wesley, que essa galera que esteve em 2018 vai estar dobrado. Opa! Se Deus quiser. Para sua candidatura. Wesley,
Eu fiz uma conta aqui com o Pablo antes de começar o programa, coisinha simples. Nós temos aqui 3 pessoas que têm uma votação expressiva. Heraldo Pimenta, Wilton Aguiar e o Wesley, que foi o campeão de votos. Vocês 3, mesmo todos os 3 sendo muito bem votados, sobra um caminhão de votos que acaba sendo disperso, tipo 50 para um, 30 para outro, 50, 80, 100, 200, 300, enfim. Se nós pegássemos uma pequena parte desses votos e colocasse um exemplo bem lógico na sua campanha na eleição passada, hoje eu estaria falando com o deputado, não com o pré-candidato. Qual é a importância de conscientizar a população progressense para evitar o voto no tal candidato de paraquedas, que só aparece aqui na época da eleição e depois some? Porque, assim, vamos ser muito sinceros aqui, você está no 3º mandato, você é uma liderança política, é raro um deputado que teve 50, 80 votos no município de Novo Progresso, que fica a quase 1.800 quilômetros da capital, que é Belém, vir até aqui para agradecer e se preocupar com o município. Vamos falar a verdade. Isso é historinha. Você levantou um dado. Eu gosto de trabalhar com dados. Essa pesquisa eu tenho de toda a região. Novo Progresso votou quase 13 mil eleitores em 2018. Desses 13 mil eleitores, Wesley, Wilton e Heraldo, nós tiramos aproximadamente 6 mil, menos de 6.500 votos. Sobrou para candidatos de fora quase 7 mil votos para candidatos de fora. Isso é uma votação muito grande. Porém, essa conscientização, ela é difícil. Porque o que acontece? O eleitor, ele é sentimental. Às vezes você passar no lugar, o candidato, ele sabe que você é candidato, se você passar e não cumprimentar e não falar alguma coisa, ele já vai, não voto nesse cara, esse cara passou aqui, não falou comigo, ele não veio na minha casa pedir voto. Então acaba que sendo um campo onde todo mundo tem oportunidade de vir aqui garimpar votos. E é difícil falar sobre esse tema, conscientização é complicado. Eu fui criado no Cripurizinho. Eu não sou unanimidade. Eu nunca tirei mais do que 70% dos votos numa comunidade que me viu crescer. Então, é natural que sempre vai ter. Itaituba não é diferente. A gente está falando aqui no Novo Progresso. Itaituba votou 45 mil eleitores para deputado. Teve 25 mil votos locais. Eu, Wilton e os outros candidatos locais. E o restante foi para candidato de fora. Infelizmente, essa é uma realidade que toda a nossa região do Tapajós passa. Santarém não tem um deputado estadual. Só para você ver, divide tanto, sai tanto candidato que acaba não elegendo ninguém. Qual é o problema disso? Já que eu não posso aqui ter que ser crítica sobre o eleitor, porque o eleitor sempre sabe de tudo, né? Querendo ou não, eles são os nossos patrões. Eu sou um funcionário público hoje. Eu trabalho para atender uma galera que é exigente demais, que é o eleitor, que é o cidadão. Qual é a minha opinião? Qual é o problema dessa falta de visão política? É que a nossa região padece. É mais 4 anos a gente reclamando, e quando tem oportunidade de buscar pessoas próximas, a gente perde oportunidade. O Wilton já está aí, com todo respeito. É um deputado que sempre traz muita emenda para cá. O assessor ali está dizendo para mim não falar, mas eu vou falar. É um cara que briga, traz trator, traz isso. Mas a região não precisa só disso. E o Wesley vai mostrar como que tem que fazer. Ter bandeira de luta, se identificar com uma causa, com uma luta de classe. Ninguém quer fazer isso. E eu podia estar tranquilo, confortável lá em Itaituba com o meu mandato de vereador, fazendo só o feijão com arroz. Mas eu sempre fui um cara teimoso, eu sou um cara decidido, não tenho medo, parto para cima mesmo, e a gente arranjou uma bandeira, me tornei referência. Às vezes a gente pode ser desvalorizado aqui na nossa região, mas eu já estive em Roraima,
já tive em Amapá, já tive em Mato Grosso. Ano que vem vou no Canadá falar sobre a mineração. A gente se tornou uma grande referência nessa questão da mineração no Pará, né? E só para você ter uma ideia, eu estive no Roraima em março e antes de ir eu protocolei na Assembleia Paraense um projeto para proibir a destruição de equipamentos em fevereiro desse ano. Fui em março para Roraima, entreguei o projeto para os caras mudaram o projeto, adaptaram a Roraima, aprovaram o projeto lá na Assembleia de Roraima, o governador já sancionou o projeto, enquanto no Pará esse projeto nunca saiu da LEPA. Então, ou a nossa região cuida para buscar representantes que queiram defender os interesses da região, ou não adianta depois estar reclamando do chicote descendo aqui na costa de quem quer trabalhar. Então, é um ano importante. Não é o Wesley, então procure outra pessoa que se identifique com esse perfil. Essas figurinhas repetidas que o mercado já tem, de quem já tem mandato, dizer que garimpeiro não é bandido e que defende o garimpeiro, isso aí meu filho lá em casa fala. Porque falar até papagaio fala, né? Agora, quais são as ações desses que já têm mandato em prol do garimpo, em prol do produtor rural? Quais são as ações? Eu acho que o eleitor tem que começar a questionar isso. Eu recebi uma pesquisa, não posso falar o nome de quem fez a pesquisa, um deputado federal do PT e uma candidata a deputada estadual do PT que ainda aparece bem, inclusive na nossa frente aqui na região. É interessante para Novo Progresso, e tendo Vossa Excelência como pré-candidato a deputado, nós temos um deputado que realmente respire a defesa do garimpeiro. Nós temos já outros deputados aqui, como você mesmo mencionou, que trazem emenda, que colocam algum recurso numa área e no outro. Só que assim, quando eu for também eu vou trazer. Só que nós queremos assim, já pensou para defender dessa maneira e aí com poderio, porque aí você é um deputado, para poder ver se a gente consegue caminhar, porque assim, há um caminho muito longo a ser percorrido, vai ter que vencer várias batalhas para que se regularize o garimpo nessa região, e nós precisamos de soldados, precisamos de pessoas que estejam dispostas. Como você mencionou, o governo federal ele só vai agir realmente se nós conseguirmos estar lá incomodando, porque se não incomodar, ninguém sabe o que mundo quer. Então nós precisamos fazer alguma coisa. E nesse ponto, Pablo, acaba que nós estamos aqui, acho que com uns 30, 40 minutos de podcast, você vê assim que garimpo. Mas por que isso? Porque influencia, traz um impacto positivo e negativo para a economia. E eu sempre digo, você vai no supermercado, você faz uma compra, chega lá no caixa, não adianta você falar assim, dar um tapinha nas costas do caixa e falar, obrigado. Não, ou você, dinheiro, cartão, você tem que pagar. E como que a economia vai conseguir estar trabalhando da maneira que tem que ser, se nós não temos um garimpo regularizado? Se o garimpeiro sai para trabalhar como bandido, não sabe se volta para casa. Então assim, não funciona, nós precisamos ter pessoas que defendam essa bandeira, e isso é importante. Eu, particularmente, pelo que lhe conheço, entendo que você é uma liderança e que trabalha em cima dessa área. E eu queria te perguntar, você já levou alguma bordoada da imprensa por defender a classe garimpeira? Então, não é só o garimpeiro que é bandido, não. Quem defende o garimpeiro é mais bandido ainda, né? A grande mídia lá fora, porque não chega aqui, né? Graças a Deus. Mas todo mês sai uma matéria ruim contra a minha pessoa. Eu caí na besteira de postar uma foto com o presidente, quando eu estive em abril com ele, tá? Eu e o deputado Passarinho passamos 40 minutos com o presidente. Ao ponto de pedir, presidente, pelo amor de Deus, não lance a disponibilidade. Porque se o presidente lançar a disponibilidade de áreas para o garimpo, que vai acontecer agora, daqui uns dias, meu Deus do céu, ia ser declarada uma 5ª guerra mundial. Porque tudo que o presidente toca, o pessoal do contra tudo e contra todos vem para cima. Aí, enfim, postei a foto na minha rede social, eu e o presidente. Aí isso é uma matéria de capa aí, de uma revista
esquerdista, né? Revistinha merda aí. Vereador de Itaituba, Wesley Tomás, vereador dos garimpeiros, o símbolo do crescimento do garimpo predatório do Brasil. Eu li essa matéria hoje e vi a foto sua como presidente. Aí teve outras. Tem umas 12 já aí. Se eu contar o Wesley Garimpo, pronto. Então, assim, é normal isso, tá? Eu tenho convicção do meu trabalho, da minha luta. Nosso trabalho aqui é para regularizar essa atividade. Eu acredito no potencial do garimpo. O garimpo é uma profissão que dá oportunidade para quem não teria oportunidade em lugar nenhum. No garimpo você encontra, você é bem pago e você consegue dar dignidade à criação da sua família. Foi no garimpo que a minha família conseguiu condições de dar ao meu pai, criou os 4 filhos, né? Deu oportunidade para a gente ser gente. Eu escolhi enveredar por esse caminho da política porque é uma forma que a gente tem de contribuir. A Transgarimpeira, quem está me assistindo aqui agora, a Transgarimpeira, quem rodou a Transgarimpeira há 12 anos atrás, pode rodar hoje. Não é coincidência, não. É representatividade. Meu mandato é Itaituba. É natural que os meus feitos são Itaituba. E quando a gente for deputado, vai chegar aqui porque é uma questão de honra e de valorização do que esse povo demonstrou por mim. Meus soldados agora você me deixou preocupado, eu vou começar a acionar essa turma para ver se a gente consegue ter o nosso deputado, ter o nosso representante. A nossa pré-candidatura está sendo trabalhada ainda. Eu acredito muito que vai dar certo. Tenho muito ainda a contribuir com essa região, sem fazer promessa. Sem fazer promessa. A gente só precisa trabalhar. O povo nosso aqui chega a tão pouca coisa que quando a gente começar a trabalhar, os caras vão dizer, pô, por que não elegeu esse moleque antes? Então acho que é isso que a gente precisa. Quando você cria muita expectativa, político não pode prometer. Porque quando ele promete, o universo conspira para dar errado. É verdade. Então a gente só tem que fazer a nossa parte. E em relação à perseguição, sou muito perseguido. Não aguento mais. O mandato de vereador não está mais dando conta de me proteger. Porque os problemas estão ficando nas esferas maiores e não é justo. Um vereador está com uma causa tão importante, tenho muito orgulho disso, tá? Porque o garimpo existe há muito tempo e teve que esperar o Wesley vir do Cripurizinho para fazer essa luta, essa representação. Tem gente que acha que eu não faço nada, mas o pouco que eu tenho feito já é mais do que nunca ninguém fez nada por essa classe. É o nosso mandato que tem essa responsabilidade. A gente quer aumentar ele para ter mais força, para a gente conseguir brigar com mais poder, porque quem manda mais? Um vereador ou um deputado? Nós temos uma comissão de mineração na Alepa que eu não sei o que ela faz. Não sei o que ela faz, essa comissão. Mas a partir do momento que a gente chega lá, o povo do Tapajós vai descobrir qual é a função dela. Porque nós vamos botar ela para funcionar, para trabalhar. Eu não sou um cara de estar tomando cafezinho, fazendo visita, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sou esse tipo de político, nunca fui. Mas se você me ligar, quem me liga, fala comigo. E a gente tá para produzir essa velha política que foi criada no passado. O cara que tem tempo para estar dando tapinha nas costas todo dia, se você pesquisar o que ele faz nada. Político não é assistente social. A gente precisa trabalhar para com que a nossa região se desenvolva e nenhum eleitor fique dependendo de político. Gente, estamos chegando ao fim do Podium 63 e antes da gente encerrar, vamos mandar um abraço especial aqui a todos os nossos apoiadores, a doutora Bruna Savares, também a Imports, nosso amigo Anthony. Você que precisa daquele celular, do iPhone, da Xiaomi, caixas da JBL original, é só dar um pulo lá na Imports. Olha, nós temos o Colégio Girassol, também a Imobiliária São Bento e, nesse momento, dando sequência, tem mais patrocinadores por aí, já eu cito o restante. O Pablo já deu a deixa, que é a reta final. Se você der um like, se inscrever agora, é o seguinte, eu quero ver o termômetro, olha a responsabilidade que eu vou passar agora para o exército do Wesley Tomás em Novo Progresso.
ele é pré-candidato. Mas sabe como vai fortalecer a pré-candidatura dele? Se você comentar neste vídeo, vai lá, ó, comenta, diz o que você pensa a respeito do Wesley Tomás, se você apoia essa pré-candidatura, fica à vontade. Aqui a democracia tem vez. E dá um like, porque quanto mais like você der, quanto mais comentários você colocar, o YouTube vai trabalhar a favor deste vídeo para mais pessoas assistirem. O conteúdo está fazendo sentido para você? Então, é o que nós te pedimos. Faça isso. Quero que você se dirija para aquela câmera e o seguinte: por que o cidadão progressense, o amigo, a amiga que está nos assistindo através das redes sociais deve apoiar a pré-candidatura do Wesley neste ano? Explica para eles o motivo. Aquela ali. Aquela ali. Agora é com você. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, tá? E essa mensagem chegue a esses milhares de progressenses de toda essa região aqui do Tapajós, da 163, e falar do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, do nosso interesse em fazer uma boa política para a nossa região. Me considero daqui de casa, isso aumenta a nossa responsabilidade, e é somente com a representação, com o mandato, que a gente vai poder testar, né, esse jovem que já está aí 10 anos lutando para ser deputado, porque a gente acredita que a gente pode fazer a diferença. Nós conhecemos, cresci no garimpo, tudo que a minha família conquistou veio da região garimpeira, e é mais do que a minha obrigação, com o conhecimento que nós adquirimos nos últimos anos, devolver à região do Tapajós uma representação digna, que a gente possa levar a voz de vocês aonde precisa chegar. A gente já faz isso, mas de forma não muito legítima, porque a minha patente é de Itaituba, e o deputado vai falar por todo o Pará, vai falar por toda a região do Tapajós, e eu quero que vocês acreditem nesse projeto. Esse projeto só vai dar certo se vocês acreditarem. Vocês serão o responsável pela vitória, pela conquista desse projeto. Deixo aqui meu abraço, meu boa noite, e eu espero que não falte oportunidade para a gente estar aqui conversando e falando do que a gente pensa, de que forma que a gente pode melhorar a realidade da nossa região. No podcast a gente sempre precisa ser muito objetivo, apesar de a conversa ter demorado, mas a gente tem muito a mostrar ao povo progressense do porquê que nós somos a melhor opção para a região. Ok, Wesley, muito obrigado. Pessoal, esse foi o Pódio 63. Fique com Deus e até a próxima.